em que hoje nós teremos a colaboração do nosso querido Edgar Miguel de Bauru. Olha, ele vem de longe para nos trazer os seus conhecimentos, a sua boa vontade e a sua simpatia de sempre, né? Já agradecemos a colaboração. E Edgar, ele é professor, é trabalhador dos Centros Espíritas Amor e Caridade e o Centro Espírita Vicente de Paulo, ambos de Bauru. Ele é responsável pelo Departamento de Doutrina da USE e Intermunicipal de Bauru, coordenador de cursos, palestrante em todo o território nacional. Nós o conhecemos muito e contamos sempre com a sua colaboração. E então é muito grande a contribuição dele para a divulgação da mensagem de Jesus, da doutrina espírita, nos trazendo o consolo que todos procuramos e o conhecimento necessário para a nossa evolução. O tema de hoje é um tema que ele já abordou, depois ele vai explicar. O nome é o mesmo, a situação será diferente. O que te perturba? Então, agradecendo já a presença do Edgar aqui conosco, esperando que venha outras vezes nos trazer essa contribuição tão valiosa, nós dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja teu santo nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de paz, de amor e de justiça. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, do corpo, da alma, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas dívidas. Ajudai-nos na ingente tarefa de também perdoar aqueles que nos prejudicam, prejudicaram, ou que assim ou julgamos fazê-lo. Não nos deixeis cair nas tentações oriundas de nossas próprias inferioridades. Libertai-nos, Senhor, de pactuar com o mal, de nos envolvermos de qualquer forma com aquilo que pode prejudicar a nossa evolução, a evolução do nosso planeta. E que assim seja, que a vossa paz, o vosso amor se derrame sobre todos aqui presentes, todos se sintam beneficiados e com o bem-estar e com o raciocínio desperto para as reflexões desta manhã. Que assim seja. Meu querido, por favor. Seja bem-vindo. Eu cheguei e vi que você não está com o papo aí, porque ele faltou e agora já acabou. Obrigado. Bom dia a todos. Colocando um pequeno reparo no que a nossa amiga disse, sou eu que sou beneficiado em estar aqui, né? Em travar contato com vocês, em podermos juntos conversar, pensar sobre as coisas que buscamos, e tenho certeza que sairei daqui muito melhor do que quando cheguei. Por isso agradeço a todos vocês a oportunidade, o convite, que muito me honra, uma alegria estar aqui nesse domingo tão bonito. Espero que vocês estejam bem. Estou certo que o Pai nos abençoa sempre. E me sinto estimulado a lembrar, a começar dizendo que é cada vez mais importante, ao meu ver, que a gente se lembre que a vida cuida de nós, que o amor do Pai é para todos, não importando-se com a forma como a gente caminha, nem com o que a gente pensa, nem com o que a gente sente, nem
com o que a gente faz. É isso, entendo eu, que significa o amor incondicional do Pai por nós. O amor do Pai está conosco, nos ama exatamente como somos, com reconhecendo quem somos a qualquer instante da nossa vida. E eu acho importante dizer isso porque muitas vezes percebo que há uma dúvida sobre essa questão. Nós estamos habituados a entender o amor ainda como troca. Quantas vezes a gente gosta de alguém enquanto ela faz o que a gente quer? Ou seja, nós gostamos do que ela faz. E estamos aprendendo a gostar de quem ela é. O amor do Pai não é assim. Ele não está nem aí com o que a gente faz. Porque ele sabe quem a gente é. Até porque foi ele que nos fez. Ele sabe muito bem, muito mais do que nós, quem somos. E eu acho que seria profundamente consolador nós entendermos a visão do Pai sobre nós. Porque a nossa visão sobre nós mesmos costuma ser cheio de culpas, cheio de julgamentos, julgamentos imperfeitos, inclusive, injustos, parciais. E o Pai não funciona dessa forma, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não emprestar a Ele como somos, né? Características humanas não valem para o divino. Nós somos amados, ponto. Nós somos cuidados, ponto. Não há desamparo, ponto final. Se a gente se ater a essas três questões, para começar, a nossa vida se transforma. Positivamente, inclusive. Bem, essa palestra não é bem uma palestra, né? Cada vez mais eu descubro o quanto eu gosto de conversar e o quanto a conversa abre espaço para o aprendizado de todos. Então, como a palestra, o nome da palestra, que não é palestra, é uma pergunta, né? Eu já estou esperando resposta, né? Toda pergunta espera a resposta. O que te perturba? A ideia, como eu fiz o ano passado com vocês e foi muito legal, é que quem estiver interessado em dizer o que está perturbando o seu coração hoje ou nesses tempos, que nos conte, sem entrar em detalhes pessoais, necessariamente sem citar nomes. Se tiver tímido, pode falar que é um problema da vizinha, ou do primo, ou de um conhecido, né? Não importa. O importa é que a gente consiga conversar sobre. Porque todos nós aqui viemos hoje aqui em busca de alguma coisa. Estamos buscando alguma coisa. Sempre. E é da lei que quem busca encontre. Mas a gente precisa buscar, né? Então, eu abro espaço curioso para saber o que perturba os seus corações. Para que a gente possa conversar sobre, sem a pretensão de que eu fale algo em nome da doutrina, não me sinto capaz, nem sei se alguém seria, a doutrina fala por si, mas eu posso dar a minha visão sobre, o meu entendimento sobre, para a gente começar a conversar, para a gente refletir junto. Essa seria a dinâmica da nossa manhã hoje, se vocês me permitirem. Alguém gostaria de nos contar o que está afligindo você? Só levanta a mão. Oi.
ele está se afastando pelo mundo. Eu acho que mesmo não é esse o propósito de Deus, porque se Deus tivesse visão, sabe? Ele teria enviado cada um numa língua, né? Se fosse aplicado, se fosse aplicado. Eu estou vindo bem para todo mundo ouvir, para a internet também. Agradeço, mas eu vou tentar repetir o que você disse. Agradeço. Ela disse que ela está preocupada com a alienação dos nossos tempos, principalmente por conta do advento das redes sociais, da internet, que faz com que a gente tenha uma socialização menor, né? Que a gente converse menos, se encontre fisicamente menos e fique frente às telas, né? De fato, conversando às vezes com alguém, mas sem esse tipo de contato físico, real e tudo mais. Ela acredita que não é esse o propósito da vida, né? Cita os jovens, a internet mostra muitas coisas, verdadeiras ou não, né? Muito bem. É uma preocupação importante, principalmente aqueles que são responsáveis por crianças e jovens, né? Os pais, por exemplo. Os evangelizadores das casas espíritas, os professores, os avós, todo mundo que tem algum contato com a criança. Apesar que não são só crianças, né? Que fazemos isso. Eu parto do pressuposto de que tudo que a vida disponibiliza tem uma utilidade. Vamos lembrar que a vida, aí sinônimo do Pai, ela está a nosso favor. A vida é uma estrutura ou um contexto que foi feita, né? Para que a gente progrida, para que a gente aprenda o que não sabe. A vida, ela tem um objetivo. O objetivo é permitir que todos nós, criados simples e ignorantes, conquistemos a felicidade. A felicidade verdadeira, a felicidade profunda, a felicidade que necessariamente precisa estar dentro de nós. Então, não existe nada na vida que não seja uma ferramenta com esse objetivo. A necessidade de trabalhar para a nossa sobrevivência, as características do nosso físico, as limitações imensas que estar encarnado impõe ao espírito imortal. Todas as limitações deste planeta. A internet, os carros, os aviões, a chave de fenda, o lápis. Tudo isso são meios, são ferramentas úteis, necessariamente úteis a todos nós que estamos em busca da felicidade. O nosso desafio é aprender a usar tudo isso. Porque eu posso matar alguém com uma chave de fenda, não posso? Aliás, é bem simples. Só enfiar na barriga, assim. Do pescoço, no coração. E ela funciona, então, como uma arma. Podemos dizer que a chave de fenda é ruim? Não. Mas o uso dela nessa situação foi. Então, começando a pensar dessa forma, pode ser muito raso a gente entender que a internet é ruim. Porque muita gente usa a internet para estudar. Muita gente consegue achar as obras espíritas na internet. Mensagens fantásticas, vídeos fantásticos. Ou seja, quem usa é responsável pela ferramenta. Muito bem. Isso significa que nós estamos
tendo acesso à ferramenta, a ferramenta que antes era da internet, que era restrita a algumas pessoas, hoje ela é para bilhões de pessoas. E amanhã será como a energia elétrica e a água, que busca-se universalizar o uso. Por quê? Porque ela é uma ferramenta importante. A vida entendeu que ela é importante. Senão, a vida não permitiria que ela fosse cada vez mais acessível a todos nós. Ou seja, resta a nós entendê-la, entender-se, para descobrir se eu vou usar a meu favor ou não. Ou seja, mais uma oportunidade de aprendizado. Porém, aqueles que são responsáveis por outros têm a responsabilidade de ensinar o uso da chave de fenda, do carro, do alimento, da TV, da internet e da roupa e de tudo mais. Tá certo? Então, nós, os responsáveis, precisamos educar, como sempre, cada vez mais, ajudar a educar cada vez mais a nós mesmos e todos que usam todas as ferramentas. Por quê? Porque ela não é boa nem ruim em si, da mesma forma que a chave de fenda é neutra. A mediunidade é outra ferramenta neutra. Como que eu vou usá-la? Eu que decido. E conforme eu vá escolhendo como uso, eu vou vivendo necessariamente as consequências do seu uso, positivas e negativas. Então eu acho essa preocupação muito importante, muito válida, mas sempre sob a ótica da educação. Para que a gente cresça, para que eu entenda por que é melhor eu usar assim ou de outra forma. Por que é melhor para mim? E aí a gente precisa tomar cada vez mais cuidado sobre quanto às proibições, quanto às repressões, que não sei se vocês percebem, funcionava muito bem alguns séculos atrás, mas hoje não funciona mais. Por quê? Porque ela era útil para aquele nível que a gente tinha. O medo do inferno fez muito bem para a gente lá na Idade Média. Porque a gente, como um cabresto, freou um pouco as nossas tendências muito mais primitivas. Hoje demos alguns passos à frente e rejeitamos as proibições. Proibição não. A música diz que é proibido proibir, né? E repressão não, não admito mais. Quero saber por quê. Quero que me instruam e não me conduzam. Porque cada vez mais nós estamos na era das escolhas. Sempre foi assim. Mas cada vez mais a vida está nos dando a oportunidade de escolher, entendendo que nós precisamos aprender a escolher. Porque é isso que nos ensinará a viver. Porque nós somos aqueles que precisamos aprender a escolher para ser feliz. As dores sempre muito importantes e salutares. Graças a Deus temos a dor. Porque elas nos indicam o que é bom para nós e o que não é. Só isso que elas fazem. Por que eu sinto dor se eu me aproximo do fogo? Para que eu aprenda que eu me prejudicarei se me aproximar dele. É só isso. O fogo não é mau porque arde e queima. A nossa percepção diante dele nos traz esse aprendizado. Então, quando eu uso mal a internet, eu vou viver as consequências deste mal.
porque é assim que é a lei, a cada um segundo suas obras. E aí eu vou aprender que talvez eu deva usar de outra forma. Há aqueles que não podem escolher ainda, as crianças, e cada vez mais podem escolher os jovens, porque a gente não pode esquecer que o bebê, quando nasce, ele não pode escolher nada, certo? Porque ele não sabe escolher ainda. Mas conforme ele vai se desenvolvendo no plano físico, ele tem que escolher. Ele tem o direito de escolher. E você tem cada vez menos o direito de mandar. Faz sentido, gente? Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai ter que aprender a decidir por ela cada vez mais, e cada vez menos você será responsável pela vida dela. Aproveitemos para instruí-las, conforme diz o Evangelho, a doutrina como um todo, para oferecer para ela os princípios fundamentais que vão ajudá-la a decidir daqui a pouco. Então, sobretudo na vida, nós devemos estar atentos ao uso das ferramentas que a gente tem. Existem algumas ferramentas que a gente tem que as pessoas não se preocupam muito no bom uso, e elas são mais importantes que a internet. Só para finalizar essa colocação, lá no livro Paulo Estevão, que é magnífico sobre todos os aspectos, tem uma parte que acho que vale muito para esta hora. Paulo tinha entrado em Damasco já, depois de ver Jesus, estava cego, ficou 2 ou 3 dias numa pensão, esperando as ordens do Cristo, conforme o próprio Cristo tinha comentado. E em preces, tentando entender o que tinha acontecido, e cego. Quando chega Ananias, que ele não conhecia, mas que ele pretendia matar, condenar e matar. E a Ananias disse que viria, recebeu instruções para lhe dar a visão de volta. Paulo se ajoelhou, ainda Saulo, né, se ajoelhou. E antes de Ananias fazer a prece para restituir a ele a visão, Paulo disse mais ou menos assim: Senhor, se for da tua vontade que eu veja, eu me comprometo a usar os meus olhos aos teus serviços até o final dos meus dias. Os olhos são também ferramentas. A boca, os ouvidos, os braços e as pernas. As ferramentas fundamentais do corpo humano para o espírito. Será que a gente está usando aos serviços do Pai, em nosso próprio benefício, os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca? Porque estas ferramentas vêm antes da internet, antes da chave de fenda, antes do lápis. E nós somos responsáveis pelo uso de todas, inclusive dessas ferramentas. Nos preocupemos. É uma preocupação justa, importante. Ok? Muito obrigado pela questão. Tem um senhor ali. Olha, o microfone já está aí. Bom dia. Nós estamos hoje aqui reunidos, conversando sobre essa preocupação, e o que é que eu vejo? Um mal-estar na sociedade cada vez maior. Eu vejo a sociedade evoluindo cada vez de modo pior. E começo a pensar, os pais, os filhos como produto dos pais, que se representam nos 3 poderes que nós temos hoje, que comandam o nosso país,
todos corruptos. Então, me perturba muito isso. O que é que nós podemos fazer? Quer dizer, eu vejo a coisa, em vez de melhorar, cada vez mais piorar. Seria essa a minha colocação. Todo mundo ouviu? Muito bem. É uma preocupação que não é só do Senhor, né? Aonde vamos chegar? É assim que a gente fala? Aonde vai dar tudo isso, gente? Né? Será que com toda a justiça dessa preocupação do Senhor, que não é só do Senhor, mas de muitos de nós, será que essa preocupação não está nos convidando a pensar sobre a confiança no Pai? Cai alguma folha sem que Ele queira? Não? Então, Ele permite que as coisas sejam como são? Permite? Permite, né? Alguma coisa acontece sem que Ele permita? Não. Então, tem algum benefício no meio disso tudo? Ou o Pai está contra nós? É a nosso favor, né? O Pai é aquele que tira do mal o bem. O Pai é aquele que nos dá liberdade para que a gente entenda a consequência das nossas escolhas e aprenda. Então, se eu pensar nisso tudo, eu preciso pensar talvez em duas questões. Antes de eu continuar, eu queria dizer que eu queria pedir para que todos vocês fiquem muito atentos ao que eu estou falando, porque eu posso falar bobagem. O risco é alto. E o que eu digo não é necessariamente verdade. É apenas o meu ponto de vista. Combinado? E se vocês aceitarem, isso é problema seus, não meu. Tá bom? Ok. Então eu acho que, olhando para essas questões, a gente pode pensar, para começar, em duas questões. Primeiro, o que pretende o pai em permitir espaço para o desequilíbrio na sociedade ou na minha própria vida? O que pretende com o pai? Qual é o objetivo necessariamente ótimo, divino, maior do pai em permitir que a gente viva situações de desequilíbrio? O que pretendeu o pai quando ele permitiu que a Inquisição existisse por mais de 200 anos? O que permitiu o pai que a Segunda Guerra Mundial matasse milhões de pessoas? Por que permitiu o pai a pandemia, a peste negra? Por que permitiu o pai que no governo chinês no começo do século passado, 30 milhões de pessoas morressem de fome? Porque o que pretendia o pai ao permitir que na África hoje milhões de pessoas morram de fome? Crianças morram sem alimento e sem água. Será que o pai está enganado em algo? Não posso pensar dessa forma. Mas eu preciso pensar que a existência desses profundos desequilíbrios na Terra e na nossa sociedade trazem oportunidades para que nós desenvolvamos dentro de nós o que nós não ainda sabemos, o que nós não exercitamos ainda. Por exemplo, essa camiseta aqui, que é da organização Fraternidade Sem Fronteiras, que vive de doações de padrinhos para dar alimentos, escola e água e roupas a crianças e adultos tanto do Brasil quanto de alguns países da América Latina, como também da África.
40.000 crianças estão sendo assistidas neste instante através de projetos dessa organização. 40.000 crianças. E não é a única organização. Vocês aqui, neste centro, quantas pessoas vocês ajudam a viver, a se instruírem? É possível pensar que nunca na história da humanidade tantos ajudaram tantos. A segunda coisa que a gente pode pensar é: o que eu estou fazendo dentro do quadro geral? É claro que eu não tenho nenhuma autoridade. Eu não sou responsável por mais do que pouquíssimas pessoas. Eu não sou prefeito, não sou governador, não sou vereador, não sou nada. Então eu posso pensar que a minha capacidade de influir na sociedade é pequena. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um círculo de atuação, certo? Todo mundo tem. Não, como você disse, não vivemos numa ilha onde ninguém me vê e eu não vejo ninguém. Nós vivemos dentro do nosso círculo que construímos. E está tudo bem. Agora, isso significa que a minha responsabilidade é o que eu estou fazendo neste círculo. Porque a responsabilidade de alguém responsável por uma comunidade é muito diferente. As celebridades são extremamente responsáveis, porque elas têm capacidade de influência brutal. Os influenciadores, os políticos, os cantores, os escritores, os atores, etc. Pessoas que são vistas por muitos têm mais responsabilidade que outros. E isso não quer dizer nada de elevação ou de nada. Quer dizer que cada um tem uma responsabilidade por motivos que a vida construiu. O que me importa, me parece, na minha opinião, é o que eu estou fazendo, no meu âmbito de ação. Por quê? Lá no Evangelho diz que eu terei que dar contas da minha administração. Administração do quê? De todos os recursos que eu tenho. Vão pedir com Edgar, o que você fez com seus olhos? Como que você usou seu ouvido? Voltamos à primeira questão. O que você fez com seus braços e com a sua inteligência? Com a sua fala? Porque disso ninguém vai me perguntar o que o prefeito de Bauru fez. Ninguém. Graças a Deus. Graças. Eu não dou conta da minha responsabilidade, imagina se eu tiver que pegar de alguém. Né? Ninguém vai me perguntar o que o vereador X aqui de Araraquara fez. Não vão me pedir contas disso, graças a Deus. Não vão me pedir contas da minha mãe, nem da minha esposa, nem do meu pai, porque eu não sou responsável pela vida deles. Eu sou responsável pela minha vida. E já é muito. E às vezes não dou conta. Geralmente não dou conta. Então, me parece que essa preocupação é muito boa. Muito boa. Porque é muito justo que a gente olhe para o vizinho, que pode ser o governador, o presidente, o vizinho perto ou longe, e queira que ele acerte. Que eu gostaria que torcessem por mim. Que vou errar. Eu gosto de pensar que de Jesus para baixo todo mundo erra. Que se eu esperar a perfeição de alguém de Jesus para baixo, eu estou errado. Kardec foi imperfeito. Chico teve imperfeições. Perante Jesus, certamente. Por que nós vamos esperar perfeição de alguém imperfeito, mesmo que seja muito mais perfeito que eu?
Emmanuel erra. Jesus para cima, não. Então é dele que eu posso esperar a perfeição. Então, quando eu olho e falo, que caminho ruim do meu filho, do meu vizinho, do meu amigo, do fulano do centro, dos políticos, das grandes autoridades, das pequenas autoridades, quando eu vejo imperfeição, o que eu posso fazer por eles? Bem, eu não posso falar com eles. Talvez eles nem queiram me ouvir. Eu posso orar por eles. Eu posso desejar que eles acertem, em benefício deles e de tantos que sofrem sob eles. Eu posso buscar compreender as imensas dificuldades que eles vivem. Eu posso pensar se eu faria melhor. Esses dias, eu vi uma pessoa criticando o Divaldo, que falou que ele era muito bem, ele ia muito bem até a metade da vida, depois ele começou a falar umas bobagens. É possível, porque ele não é perfeito. Mas eu fiquei pensando assim, eu gostaria de errar, de na minha vida errar tudo que o Divaldo errou e também acertar tudo que ele acertou. Eu acho que o saldo ia ser melhor que a minha vida. Eu acho. Tenho uma impressão forte. Então, eu acho que é isso que eu posso responder. Agradeço a sua pergunta. Confiemos, mas confiemos sem omissão. Confiemos fazendo a parte que nos cabe. Quem é que já não disse, se todo mundo fizesse a sua parte, o mundo seria outro, né? Vamos nos preocupar com a nossa parte. Porque um dia nós iremos até um lugar, ou nós viveremos uma situação, que vão nos perguntar como que foi a nossa parte. Eu tenho a impressão que quando a gente desencarna, e eu tenho a impressão baseada no prefácio do André Luiz do Nosso Lar, onde ele diz que a grande surpresa da vida dele ao ter desencarnado é que ele se encontrou com ele, com a sua própria consciência. Então, por conta desse comentário do André, a impressão que eu tenho é que quando a gente desencarna, a pergunta será: o que você fez com a sua vida? E para piorar um pouco, no que você se tornou? Porque o objetivo da vida é que a gente se torne algo diferente do começo. Então eu era assim, o objetivo da vida encarnada é que eu seja um pouquinho diferente para frente. Então a pergunta, e olha só que legal, essa pergunta a gente pode fazer agora. Até agora, que eu me tornei? Eu tenho dentro de mim mais ou menos amarguras? Mais ou menos confiança? Mais ou menos serenidade? Mais ou menos vontade do bem? Mais ou menos vontade da paz? No que eu me tornei? Porque é bom perguntar isso antes de desencarnar, né? Por aqui a gente consegue mexer ainda no que a gente está se tornando. Obrigado pela pergunta. Ótima. Porque é uma preocupação de muita gente. Mais alguém? Acho que dá tempo para mais uma. Aqui, ó, tem um senhor aqui. Só esse lado perguntou, gente. Esse lado, ninguém? Sim, tá bamba a história. Eu estou vendo alguns rostos com vontade de perguntar desse lado. Mas vamos lá. Questão do autoconhecimento, dos erros e dos acertos, né? Nos nossos acertos, a gente
se conforta, a gente se valida nos nossos acertos. E os nossos erros são tão difíceis, né, da gente observar. Muitas vezes, quando a gente está no erro, a gente justifica esse erro de alguma forma para poder continuar vivendo. E isso é difícil, né? Então, a preocupação assim do autoconhecimento e dessa transformação que pode realmente, se cada um de nós fizer, transformar a nossa vida e talvez transformar o mundo, né? Se todos pensassem dessa forma, né? Mas a gente sempre está olhando para o outro, para o erro do outro, e a gente olha também para a coletividade, a gente teme por ela, né? A gente se apieda, mas muitas vezes quando a gente fica olhando para fora, a gente fica validando só os nossos acertos. A gente olha para fora e entra no auto-engano. E então, como a gente persistir em nós mesmos, como a gente trabalhar isso dentro do nosso dia a dia. Obrigado. Eu penso que a maior parte dos nossos problemas, a maior parte das nossas dificuldades, ela nasce da visão que a gente tem do que está acontecendo. Da visão do problema. Eu acho que a gente usa um óculos embaçado. Sempre. E que Jesus e a doutrina vêm dar uma limpada nessa lente. Porque se a gente pensar, o Cristo, e eu penso que a doutrina é uma lente de aumento para a gente entender melhor o Cristo, sempre é o Cristo. Ele vem nos falar, gente, olha, não é assim que olha as coisas. Pessoal, calma, olha, isso que vocês acham importante não é. Importante é isso. Sabe por que vocês sofrem? Porque vocês estão olhando assim. Se você olhar assim, vem o reino dos céus. Olha, isso que vocês acham gravíssimo, não é não. Gravíssimo é isso. Então percebam, é só uma questão de visão. De como eu estou percebendo algo. Tanto que eu entendo que a doutrina espírita, o Cristo, é uma nova forma de viver. Uma nova forma de enxergar, de pensar as coisas. Nós, até hoje, e é por isso que... Você sabe que, depois de uns anos lendo a doutrina, lendo Kardec, eu falei assim, gente, por que Kardec fala tanto do materialismo, né? Ele combate o materialismo ferrenhamente. Aí eu penso, nossa, mas até hoje precisa? Precisa. Concluo que nós continuamos materialistas. Sem falar que somos. Continuamos agindo como ser. Olhe o tamanho da importância que a gente dá para as coisas do mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês não me responderem. Pensem no dia de ontem. Se as preocupações de vocês eram com as coisas do espírito ou com as coisas do mundo? A maior parte. Que os problemas que vocês se colocaram para resolver eram para as coisas do mundo ou das coisas da imortalidade? Nem me respondam. Eu já sei a resposta. Sem generalizar, é claro. Porque nós não vivemos, na maioria de nós, com as, evidentemente, louváveis exceções, nós não vivemos preocupados com a nossa imortalidade, com a nossa condição de seres imortais. Nós vivemos preocupados com as coisas que vão morrer, que vão desaparecer. Que, portanto, são muito menos importantes. Então, a forma como a gente entende as coisas determina como nós vamos agir. E quando o nosso amigo fala dos erros, nós temos um problema com os erros. Tá certo isso, gente?
A gente não lida bem com a questão dos erros. Por quê? Porque a gente não entende o que é o erro. A gente acredita que errar é ruim. Não é, gente? A gente não acredita nisso? Esquecendo-se ou não querendo ver que o erro é pedagógico. O erro é degrau para cima. Que não é possível evoluir sem errar. Vou dar vários exemplos que eu posso dar. Imagina, o Natal está se aproximando e você vai dar uma bicicleta para a criança. Ela nunca andou de bicicleta. Você vai dar a bicicleta para ela no Natal. O que vai acontecer? Ela vai cair. Não vai, gente? Ela errou, então? Errou. Segundo a nossa forma de ver normal, ela errou. Mas a criança, graças a Deus, não sabe ainda dos nossos problemas. Ela cai, rala o joelho. Se os pais estiverem por perto, chora um pouquinho. Se não estiver, nem chora. Tá certo? Sobe na bicicleta e tenta de novo. E cai. E tenta de novo. E cai. Em um dia, em 2 dias, ela já aprendeu a andar. A gente não fala que ela errou, né? Aí a gente troca de brinquedos, né? Conforme a gente vai ficando adulto. E, infelizmente, a nossa lente se embaça. E quando a gente cai, a gente chama de erro e se martiriza. E se sente inferior. Olha, que triste isso. Se sente menor. Acha que o valor que a gente tem ou que fulano tem é menor. Se há algum erro, é este. É esta visão completamente primitiva, distorcida da vida. Não é proibido errar. Voltemos à criança. A criança engatinha. E aí ela quer ficar de pé. Por quê? Porque ela vê todo mundo de pé. Aí ela tenta levantar. Aí ela cai. Ela errou. Ela não soube andar. Mas ninguém espera que ela saiba. Então ninguém a condena. Acha até bonitinho. Mas ela errou. Se a gente fosse rígido no conceito, ela falhou. Ah, mas ela não devia acertar na primeira. E você? Deveria? Você que não perdoa, que se magoa, que se ofende, deveria acertar a perdoar de primeira? Ou nós estamos exatamente na mesma posição que a criança que está aprendendo a andar de bicicleta? Porque ela não deveria saber andar de bicicleta. Por quê? Porque ela não aprendeu. Porque ninguém ensinou. Então, antes de ensinar, ninguém tem a obrigação de saber. Tá certo isso? E nós, que temos 30, 40, 50, 60, 70 anos, temos a obrigação de saber perdoar? Não temos a obrigação de saber perdoar. Nós temos a obrigação de nos esforçarmos para aprender, sem dúvida. A obrigação de nos esforçarmos para aprender. Mas não a obrigação de saber sem ter aprendido. Ah, mas faz 40 anos que eu sou espírita. E eu vou toda semana e leio o evangelho todo dia, então eu já sei. Não, você não sabe nada. Só porque você vem ao centro espírita. Só porque você lê o evangelho todo dia. Vou dar outro exemplo. Eu vou te dar um livro. Quando você tiver 30 anos, eu vou te dar um livro de como fazer paredes. Essa parede aqui. Aí você vai ler por 30 anos o livro. Mas não vai pegar num tijolo. Só vai ler. Você sabe fazer a parede, gente? Você não sabe nem o peso do tijolo. Não sabe nem pegar na pá.
Aí você vai ter que fazer a parede. É bom ninguém ficar por perto que vai cair na cabeça. Depois de você fazer umas 10 paredes, 20, aí você pode dizer que sabe fazer parede. É esse o processo, gente. Só que nós somos aqueles que depois dele ter lido 30 anos, ele vai fazer a parede está minimamente torta, a gente o condena. Ele se condena. E ele fala, péssimo que eu sou. Que pessoa sem valor. Já devia saber fazer parede, faz 30 anos que eu estudo. Sou muito ruim. Não tenho valor. Certamente o pai não gosta de mim. Certamente eu não mereço o amparo do pai. Não é assim que a gente faz com a gente? E com os outros? É, né? A lente está errada. Eu não estou dizendo, evidentemente, aqui que a gente deve errar e achar que está tudo bem. Claro que não. Mas nós não precisamos nos condenar. Nós não precisamos retirar o nosso valor, o valor que a gente tem por sermos filhos do Pai, apenas porque a gente está no caminho, passando da ignorância para a perfeição. A gente precisa parar de acreditar que ignorância é defeito. Ignorância não é defeito, é uma situação temporária que basta que você aprenda e a ignorância desaparece. Ela não é um defeito. Até porque, se fosse um defeito, Deus teria falhado ao nos criar ignorantes. E ele não falha. Então, a minha ignorância não pode ser um problema. A minha inércia, a minha recusa a prosseguir, a minha revolta no aprendizado, estes são os problemas. Não a minha ignorância. Então, quando a gente muda o nosso entendimento sobre o erro, sobre as falhas, a vida muda. E aí, eu vou começar a fazer alguma coisa e eu já sei que eu vou errar. Sem dúvida. Eu não posso esperar a perfeição do aprendiz. Não posso. Então, quando alguém chega na casa espírita e você coloca para fazer alguma coisa, qualquer coisa, é claro que a pessoa vai errar. É claro. Por que a gente espera a perfeição de quem não é? Porque, e veja, os textos falam sobre isso. Lá no Boa Nova, Joana de Cusa, quando ela fala que o marido não a compreende, Jesus fala assim: não espere colher uvas do espinheiro. E nós somos aqueles que espera comer uvas do espinheiro. Mas a pessoa me decepcionou. Que você teve a expectativa errada. Mas eu sonhava com tal coisa. Sonhou errado. Eu sonhava com uma família equilibrada, que todo domingo conversasse, que todo mundo se compreendesse e se amasse. O que a gente fez para ter essa família, gente? Porque é da lei que a gente só tenha o que plantou. É da lei. Então, se eu não tenho, é porque eu não plantei. Simples assim. E isso não significa que eu sou mau, que eu sou ruim, que eu estou sendo punido. Apenas significa que eu estou no aprendizado. Mas eu queria uma família, eu sonho com uma família assim. Ótimo! Transforme isso num objetivo. Mas como que eu vou fazer? Seja o melhor filho, o melhor irmão, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor tudo dentro do âmbito da família. E eu garanto, não sou eu garanto, não garanto nada. E a lei divina garante que você colherá uma família assim.
Não é complicado, né, gente? Complicado é fazer, eu sei. Complicado é caminhar. Jesus falou assim: eu sou o caminho. E a gente se esquece que caminhos foram feitos para serem caminhados, né? Caminho tem 1000 passos, gente. A existência do caminho não resolve nada se você não caminhar. Ah, mas eu não sei caminhar. Eu compreendo. Porque nós estamos aprendendo a caminhar no caminho do Cristo. Nós somos aqueles tão aprendizes, e eu insisto em dizer que isso não é defeito, que a gente recebe um desafio da vida e não sabe nem começar. Aparece uma doença grave, você não sabe nem começar a história. Eu gosto de pensar que as nossas dificuldades deveriam ser chamadas de exercícios e não de problemas. O problema está muito pesado já. Exercícios. Então, quando a vida dá o exercício da doença grave, sabe como se fosse um exercício de matemática, que você olha, lê, não sabe nem o que está falando? Os exercícios da vida muitas vezes são assim. A gente não entende nem o enunciado da questão. Tudo bem. Então, o nosso primeiro desafio é exercício. O que você quer que eu faça para resolver-te? Como é que eu... O que você quer de mim? Doença? O que você quer de mim? O que você quer que eu aprenda? Fulano chato que tem na minha família. O que esse fulano chato, estando ali, não posso mandar embora? O que a vida quer que eu aprenda com ele? É para isso que a vida serve. E ela vai nos dar milhões de questões, milhões de exercícios. E todos os exercícios são difíceis. Por quê? Porque eu não sei resolver ainda. Por que a vida vai dar exercício fácil, gente? Não tem lógica você chegar no primeiro dia de faculdade e o professor colocar para você um exercício de quanto que é 2 mais 2. Não tem lógica. É perda de tempo. E a vida não perde tempo. Ela não vai te dar exercício que você já aprendeu. Ela vai te dar exercício que você não tem ideia de como começar. Para quê? Para que você aprenda. Agora, se eu enxergar os meus problemas como sendo obstáculos à minha felicidade, é porque eu não entendi. Porque os exercícios da vida são os degraus para a minha felicidade. São eles que vão me ajudar a construir dentro de mim o que eu não sei. E o que eu não sei traz a minha infelicidade. Se a gente pensar com profundidade nas últimas palavras do Cristo, nós encontraremos explicação para muita coisa que acontece conosco. Jesus disse assim: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem, nos dizendo o tamanho da nossa ignorância. E é a ignorância que nos faz sofrer, o não saber sobre o amor, em última análise, não saber sobre o bem, não saber quem sou, por isso a necessidade do autoconhecimento, conforme está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu preciso viver mais a minha vida interior e parar de se preocupar tanto com a vida dos outros. Porque nós continuamos sendo censores da vida dos outros. Que me importa que o outro errou? Que me importa? Aquela passagem da trave no olho do cisco continua necessária. Mas eu preciso olhar para mim sem medo, como aluno que sou. Não sofrendo porque sou ignorante, porque isso é orgulho.
E se eu sentir vergonha de não saber, esta é a lição. Este é o exercício. O exercício de entender por que preciso do orgulho. Por que penso que preciso do orgulho? E por que me incomodo pelo que vão pensar quando eu falho e quando eu não percebem que eu não sei. O que me importa o que vão pensar? O que me importa deveria ser o meu esforço em aprender. Isto traz simplicidade à vida. E isso faz com que a gente sofra muitíssimo menos diante dos exercícios da vida e jamais as punições da vida que não existem. O Pai não tem interesse nenhum em nos punir. Não existe punições, existem consequências aos nossos atos, nada mais. Consequências sempre educativas, sempre pedagógicas, sempre com o objetivo não de nos ferir, mas de nos fazer enxergar o que nós não havíamos enxergado antes. Eu agradeço muito, nosso tempo acabou, mas eu acho que eu e vocês, todos nós, temos bastante material para pensar. E isso já é uma bênção. Eu agradeço muito. Ó, vocês desse lado ficam me devendo, tá bom? Eu agradeço muito todos vocês, claro, né? Por terem trazido o que está no coração de vocês, que é muito valioso e que representam oportunidades de sermos felizes. E quando vocês compartilham isso, a gente tem a oportunidade de ligar isso que vocês estão vivendo ao que nós estamos vivendo, que de alguma forma é tudo igual. Obrigado pelo convite da casa, pelo carinho dessa hora, e eu agradeço ao Pai por nos abençoar tanto. Que assim seja.